Então, eu gostaria de saudar vocês, desejar um bom dia a todas e todos nesta manhã de domingo, dia 18 de abril. Já estamos na metade final do mês de abril e o tempo vai voando a galope, né? Daqui a pouquinho já é maio. Hoje que é o terceiro domingo da Páscoa, né? A Páscoa não é só um domingo, né? O domingo de Páscoa, mas é um tempo litúrgico da igreja. E nesse tempo litúrgico, a ênfase que nós damos nas interpretações, nas leituras, na nossa liturgia sempre é relacionada com o tema da ressurreição, né? E hoje, dentro da tradição cristã, da tradição mais antiga luterana, é o culto que se chama Misericordias Dominis, a misericórdia de Deus. Eu quero saudar todos que entraram já aí. Deixa eu ver se chegou mais alguém. A Múria entrou também agora. Bem-vinda, Múria. Bom dia. E assim, Bom dia. bom dia. Quem vai chegando vai sendo bem-vindo. A gente sempre faz questão de chamar pelo nome. E eu quero saudar vocês com um lema previsto para hoje, que é o texto de Lucas 24, capítulo 32, que diz assim: os discípulos de Emaús disseram uns aos outros: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Este é um trecho a chamada história dos discípulos de Emaús, que voltavam de Jerusalém depois de terem presenciado a morte de Jesus Cristo. Muito provavelmente eles estavam junto à cruz quando Jesus morreu. Essa semana nós estudamos esse texto. Os discípulos de Emaús, na verdade, são um casal, Cleopas e Maria. Então, alguns aí preferem chamar de o casal de Emaús. Quem participou do nosso estudo essa semana lembra dessa interpretação que nós fizemos. E eles voltavam de Jerusalém, cabisbaixos, tristes, porque Jesus havia morrido. E ouviram até que Jesus havia ressuscitado de alguns, mas não acreditavam muito naquilo, né? E aí Jesus começa a caminhar do lado deles e eles não reconhecem Jesus. E vão caminhando juntos, até que quando chegam na sua cidade, eles convidam Jesus para entrar na casa deles, e quando eles repartem o pão com Jesus, eles podem reconhecer a sua face, e Jesus então depois desaparece. E essa frase que eles dizem: não ardia o nosso coração, não parecia que queimava o nosso coração quando andávamos pela estrada e ele nos explicava as Escrituras. Nesse sentido, a nossa vida também é como um arder de coração. É um andar juntos e juntas pelos caminhos dessa vida, lembrando uns aos outros, né, nos nossos momentos de falta de esperança, de falta de perspectiva de vida, né, lembrar, ler uns aos outros essa palavra, esse testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou. E certamente na nossa caminhada vamos poder olhar para trás, olhar um para o outro e dizer: não percebíamos nós também que o nosso coração ardia enquanto caminhávamos e ouvíamos essas palavras? Então, dessa maneira, eu quero dizer que nós estamos hoje aqui, por este meio virtual, reunidos e reunidas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero colocar aqui para reproduzir uma música de chegada para nós, Onde Reina o Amor.
essa lembrança de que Deus se faz presente entre nós, ali onde reina o amor, ali onde nós nos encontramos, e podemos compartilhar todos os frutos do amor, a tolerância, a empatia, o cuidado, e principalmente nós, como pessoas cristãs, nós sempre lembramos que o convite que Deus faz para o modo de vida que nós queremos adotar é o de vivermos como pessoas reconciliadas, vivermos em paz uns com os outros, em relações de paz e de justiça. Num mundo em que há tanta intolerância, tanto conflito, tanta injustiça no nosso meio, nós queremos também colocar as nossas vidas em avaliação, sondar a nós mesmos individualmente, como comunidade cristã, como sociedade brasileira, como humanidade. Sondar a nossa participação nesse mundo em que há tantos conflitos, em que há tanta destruição, em que há tanto afastamento das pessoas. E assim, eu convido vocês para um momento de confissão dos pecados, no qual vocês também podem avaliar um pouquinho sobre a vida de vocês em silêncio, lembrar das ocasiões que pesam, cargas de culpa que carregamos, colocar isso nas mãos de Deus, na perspectiva de que Ele é quem nos proporciona a verdadeira reconciliação, a reconciliação que Cristo promoveu com o mundo, nos reaproximando de Deus e permitindo que nós também compartilhássemos esta reconciliação uns com os outros. Então, vamos confessar os nossos pecados em silêncio. Misericordioso Deus, neste dia em que lembramos da tua misericórdia, nós queremos chegar diante de ti, sondando as nossas consciências e os nossos corações e colocando as cargas de culpa, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados nas tuas mãos. Nós, invariavelmente, tropeçamos e caímos nessa vida e nem sempre vivemos de acordo com teu convite, com a tua proposta de reino, de relações de justiça e de paz. E nisso podemos incorrer na promoção de conflitos no nosso ambiente familiar, entre as nossas relações de proximidade, mas também como comunidade cristã, nem sempre temos visto uma igreja que testemunha efetivamente o teu evangelho, como sociedade brasileira e como humanidade. Nós temos destruído o teu planeta, nós temos causado tanto sofrimento, dor e morte uns aos outros. O que só nos cabe humildemente reconhecer a nossa parcela de participação nisso. Por isso nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, confiantes de que tu és bondoso e misericordioso e acolhe a cada um de nós e a cada uma na nossa condição de seres humanos frágeis. Por isso nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, transforma as nossas vidas para que nós possamos caminhar de acordo com a tua vontade para esse mundo. Transforma-nos, feito o oleiro que transforma o barro em um vaso novo. Isso é o que te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos agora cantar essa música, então, o Vaso Novo. Eu compartilho com vocês agora. O hino 421 do HPT2, o Minário Verde. Eu quero ser.
eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Já foi o próximo hino aí, vocês já sabem qual vai ser. Então, né? Entrou já um pedacinho. Mas eu quero anunciar a vocês a graça de Deus. Depois que nós confessamos os nossos pecados, nós temos a condição de chegar diante de Deus e receber este anúncio. E diz assim que sempre que vocês confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados de vocês e purificar de toda a injustiça. Assim, anuncio a vocês o perdão dos pecados. Amém. Nós passamos de 360 mil mortes por coronavírus, temos vivido um tempo com tanta fome, tanta miséria, tanto desemprego, tantas dificuldades advindas deste tempo de pandemia, tanto conflito na nossa sociedade. E nisso tudo, nós quase não estamos prestando atenção que a natureza continua sendo destruída, porque são tantas coisas que nos levam a clamar por piedade que nós, às vezes, nem conseguimos mais considerar todas elas com profundidade. Mas, nesse momento, nós queremos trazer isso diante de Deus, como uma comunidade que não pede só por si, mas uma comunidade que lembra do mundo, que olha para fora, que olha para a sociedade, que olha para a humanidade, olha para o planeta, para o ambiente, e vê que a boa criação de Deus está sendo destruída. Nós temos parcela de responsabilidade nisso. Por isso nós queremos confiar que Deus seja capaz de transformar a realidade, né? De fazer novidade de vida naquilo em que há morte e dor e destruição. Por isso nós queremos clamar a Deus cantando Kyrie eleison pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Este é o momento de abertura da palavra, eu tenho chamado momento de coleta das nossas vidas, em que vocês são convidados a compartilharem motivos de alegria,
motivos de chegada, o que vocês trazem no coração, no peito, para esse nosso culto, para esse momento de encontro com Deus, de encontro da nossa comunidade. Fique à vontade para compartilhar as razões de alegria, de gratidão que vocês trazem consigo e também as angústias que carregam no peito quando chegam neste momento de acolhida. Pastor, eu acho que... Desculpa, Angelita. Fala. Não, pode falar. Eu acho que a gente tem que agradecer por mais uma semana que nós estamos nos encontrando, mais um domingo. E eu agradeço que mais uma semana todos da minha família estão com saúde, estamos todos bem. E também agradeço porque, apesar da gente saber que tem 360 mil mortes, pelas notícias está diminuindo, existe a vacina, uma esperança para o povo, né? Uma esperança para que as coisas voltem a melhorar. Significa que as coisas estão andando, que as coisas podem melhorar, e é assim que funciona, né? Tudo tem um início, um meio e um fim, então eu espero que a gente esteja caminhando do meio para o fim de tudo isso que o mundo está vivendo, né? Que assim seja, Angélica, e seja logo, né? Como diz o hino que nós cantamos agora, a Gabi sempre lembra bastante disso, né? A gente clama assim, apressa-te com tua salvação, né? Mas Deus está olhando, sabe? Deus sempre olha por nós, Ele tem o porquê de tudo isso, né? A gente aqui não sabe, mas existe um porquê. Então, vamos confiar e vamos adiante. Amém. Eu penso da mesma forma, pastor. Acho que a gente tem que agradecer por estarmos com todos da família com saúde, a família está unida, temos familiares morando em cidades mais distantes, mas a gente sempre se conversa, sempre se fala, sempre tenta saber como que todos estão. Então, isso é muito importante, assim, a gente manter a família unida e, como a Angélica falou, apesar de tantas mortes, mas ainda nós estamos com uma grande esperança, né, que é essa vacina, e que a gente tá vendo uma luz no fim do túnel, né? Então, para nós, eu acho que a gente não pode perder a fé. Essa fé não pode ser perdida nunca. É isso aí. Pastor Leandro, bom dia a todos. Tudo bem, Leandro? Até uma angústia que deu no final de semana passada, não pude participar. Faleceu a ex-cunhada da minha irmã, lá em Brasília, por Covid. Agora os ex-sogros dela estão sozinhos, junto com a filha da minha irmã mais nova. O terceiro filho que eles perdem, um por causa da Covid e outros por causa de acidentes passados. É um momento triste da família que a gente está passando, né? Uma pessoa que cuidava dos pais, os pais são tipo analfabetos, não sabem quase nada, e eles estão sozinhos agora, só com a minha sobrinha agora. Minha sobrinha acho que tem que fazer 14 anos agora. Tá um pouquinho apertado agora as coisas para eles lá agora. Que Deus acolha essa tua angústia que tu traz no peito aí com a tua família nesse momento. Uhum. Mas alguém tem alguma palavra de chegada, alguma coisa que gostaria de compartilhar? Motivo de alegria, de gratidão? Pastor. Bom dia, pastor. Um de cada vez, um de cada vez. Bom dia, pastor Ana Lúcia. Bom dia a todos. Eu gostaria de compartilhar a semana abençoada que eu tive. Muitas vitórias. Apesar da pandemia, a gente continua trabalhando, ralando muito, como você sabe.
mas tem dado grandes frutos, muito trabalho, muita correria, mas foi uma semana, assim, de muita vitória. Então, eu gostaria que, em meio a tantas preocupações, a gente tem muitas alegrias. Então, a gente só tem a agradecer, tá? Muita gratidão. Obrigada. Que bom, né? Nesse tempo tão difícil, poder ter um trabalho, poder se dedicar, poder ver as coisas funcionando, né? Dando certo. Certamente um motivo de gratidão também, né? De lembrança daquelas pessoas que não estão podendo trabalhar, né? Que logo consigam um emprego. A Lucinéia queria falar ainda alguma coisa? Eu quero. Ah, Eu queria agradecer, né, o aniversário da minha mãe, mais um ano de vida. é hoje? É hoje. Olha só! Parabéns, Lucinéia! Muito obrigada. Vai ter bolo aí em Vianópolis hoje, hein? Que Deus te abençoe no teu dia, que seja um dia Muito obrigada, pastor. né? Que seja um dia feliz aí com a tua família, celebrem bastante e que tenham um abençoado ano novo de vida, né? Muito obrigada. Tão bom comemorar a nossa vida, né? Celebrar a nossa vida. Mais alguém, pessoal? Ó, eu de novo. Apesar que do sofrimento, a minha mãe fez aniversário também, domingo Olha passado. só. Então mande um abraço para ela também, né? A mãe fez 59 anos. Tá quase na Apesar vacina. Tá, Tá quase lá, apesar né? do sofrimento de longe, mas graças a Deus ela está com saúde e pode passar sempre mais, cada vez mais dias com nós. Gratidão pela vida da tua mãe. Eu queria agradecer também pela professora Maria de Socorro. Semana passada a gente colocou em oração, minha orientadora do doutorado, mestrado. Ela saiu não é que saiu da UTI, ela ainda está na UTI, mas foi extubada ontem, né? Então, ainda estado grave, mas pelo menos já não está mais entubada, então já está se recuperando, com chance de alta da UTI de alguns dias, mas pelo menos já melhorou, né? Uhum. Bons sinais de progresso, né? Às vezes eles vêm e vão, assim, é muito instável esse momento, mas que permaneça numa boa progressão, né? Mais alguém gostaria de compartilhar alguma palavra? Senão eu convido vocês para um momento de oração, assim como estamos. Baixamos a cabeça, nos colocamos em sinal de reverência, encontro com Deus. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos pela nossa vida, pela oportunidade de nos reunirmos hoje, pela disposição que tu crias em nós, de nos encontrarmos, de ouvir a tua palavra, de compartilhar as nossas vidas. Te agradecemos por esse espaço, um espaço de cura, um espaço de encontro, um espaço de reflexão, no qual nós também recebemos a tua luz e a tua instrução para o nosso caminho. Que nesse momento que nós vamos ouvir a tua palavra, tu possas abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós sejamos transformados pelo poder do teu Espírito em pessoas melhores, que possamos viver a nossa vida de acordo com a tua vontade. Isso é o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com teu Espírito reina, agora e sempre. Amém. Bom, gente, eu gostaria de convidar alguém que tem uma Bíblia na língua... Bom, pode ser na linguagem de hoje, que eu acho que é uma linguagem mais acessível, para ler o Salmo número 4 para nós. Salmo 4, um salmo curto de 8 versículos. Então, se alguém pudesse se candidatar a essa leitura aí, eu agradeço. Eu me candidato, pastor. Então, quem falou agora foi a... Angelita. Então, Angelita, pode ler o Salmo 4 para nós, por favor. Deus, meu defensor. Salmo de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar.
Eu estava em dificuldade, mas tu me ajustaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando? Vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim. Dai-nos mais bênçãos, ó Senhor, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pôs no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver com segurança. E aqui a palavra do Senhor. Amém. Damos graças a Deus. Quero convidar vocês para a gente cantar o próximo hino. Bendirei ao Senhor em... Bendirei ao Senhor em todo tempo, nos meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará. Ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará. Ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 24, 36b até 48. E eu passo a ler aqui para nós. Só um instantinho. Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar.
e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Até aqui a leitura do Evangelho. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Vamos ouvir um hino. Palavra não foi feita para dividir ninguém, tocado pelo nosso querido Vinícius, como preparação à pregação. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde amor vai e vem, onde amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde amor vai e vem, onde amor vai e vem. Palavra não foi feita para vaidade. Destino da palavra é eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão. Destino da palavra é o coração. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde amor vai e vem, onde amor vai e vem. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde amor vai e vem, onde amor. Que a graça do nosso irmão Jesus de Nazaré, o amor de Deus, Criador e regenerador da vida, e a comunhão do Espírito estejam com todos e todas vocês. Amém. Gente, hoje novamente eu estou inspirado com o uso de algumas imagens para a gente refletir. E vocês devem ter visto que no convite do culto eu mandei essa imagem aí. E eu gostaria agora de convidar vocês para olhar um pouco para ela. Não é para ficar hipnotizado, não, tá? Não é jogo de hipnose. Isso aqui isso se chama um trisco. Esse formato, né? Geométrico. E eu queria que vocês me dissessem o que inspira em vocês essa imagem, o que vocês veem, o que chama a atenção de vocês aqui. Quando eu recebi o link do culto e eu olhei essa imagem, né? A primeira coisa que me veio na cabeça é o que diz a música: o mundo gira, né? Eu imaginei assim, tudo gira, tudo tem um sentido, né? E agora, quando eu escutei essa música, me veio essa imagem na cabeça de novo, né? Tudo vai, tudo vem. E é o que me inspirou essa imagem quando eu recebi o link. E agora, com a música, reforçou essa imagem para mim. Sim. Tudo gira. E continua, né?
Mais alguém tem alguma observação? Eu tenho duas sensações. A primeira, para mim, é sempre de algo que eu tenho dificuldade com imagens assim. Então, parece meu labirinto não fica legal. Eu fico meio tonta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que esses 3 círculos aí, que tem essa caracol, eles são totalmente interligados, né? Não tem, você não consegue perceber o começo, meio e fim, é uma coisa só. E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar na tríade, Pai e Espírito Santo, que é a mesma coisa, né? Não tem como separar, não são coisas distintas. Então, mas, assim, a primeira sensação é de mal-estar, do meu labirinto, que eu tenho problemas mesmo, né? Mas a questão mesmo da união, que é tudo uma coisa só. Por mais que estejam assim, parecendo separados, não são. Me desculpe aí, Emma, eu não queria te causar mal-estar. Logo já tiro a imagem aí, você pode ficar de olho fechado, aí se incomoda muito. Mas é isso, né? Também tem isso aí, a continuidade, né? Acho que para descrever a Trindade, né? A ideia de Pai, Filho e Espírito Santo é muito interessante, né? Porque ela não há separação entre eles, não há divisão, né? São núcleos, né? De um mesmo fio. São núcleos de um mesmo fio. Eu enxerguei essas linhas circulares que não têm começo, não tem fim, elas continuam, se tentar seguir uma, elas se interligam. E eu vejo o mundo, é a sociedade. E hoje, quando a gente fala tanto de fome, de tristeza, está tudo interligado. Mesmo que eu tenha algo aqui para comer, e eu sei que há tanto sofrimento, fica tudo misturado, interligado. Eu não tenho como não sofrer também. Muito bem lembrado, Helga. A questão da interligação entre todas as pessoas, entre toda forma de vida, né? Não há ruptura nessa linha, não são divididas em quadros diferentes, né? Há uma continuidade. Mais alguém quer fazer algum comentário? Uma das coisas que me chamou a atenção foi o centro de cada um desses círculos, que é um ponto, vamos dizer assim, um ponto de inflexão, né? O fio vai se enrolando, vai entrando para dentro, vai fazendo um círculo, e ele chega num limite onde ele faz uma dobra, onde ele faz uma virada, e a partir dali ele sai para fora, né? Ele sai para fora, e quando ele chega na parte externa, ele começa a criar um outro círculo. E eu pensei muito na vida, porque na vida nossa vida anda de certa maneira assim, né? A gente mergulha num universo momentâneo, numa circunstância, numa característica constitutiva nossa, e chega naquele ponto profundo de inflexão, que pode parecer um fim, né? Pode parecer que não tem mais dali, não tem mais para onde ir, né? E aí essa linha, ela faz uma curva, ela faz uma dobra, e ela cria um novo caminho de saída, né? Ela cria, ela retorna e sai, se desvencilha daquele buraco, né? Daquele lugar que ele estava, digamos assim, indo fundo, né? Se aprofundando. Ela é quase tridimensional, essa imagem, assim, né? Mas ela sai e ela começa a construir novos formatos, né?
Eu encontrei essa imagem, eu vou parar por um momento de reproduzir ela aí para não deixar ninguém hipnotizado. Encontrei essa imagem quando eu estava lendo uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês hoje, de um biólogo que também é filósofo, é cientista de um modo geral, chamado Humberto Maturana. Não sei se vocês ouviram falar sobre esse cientista, né, chileno. E saiu uma reportagem alguns dias sobre ele, eu fui atrás porque achei interessante. Ele é um dos 24 indicados ao Prêmio Nobel, né? Ele participou semana passada, há uns dias a isso, de um encontro com todos os palestrantes, né? Todos esses indicados ao Prêmio Nobel ou Nobel, dependendo da língua em que falamos, né? E foi uma das falas dele, foi sobre o que é a vida. E quando eu estava pesquisando sobre isso tudo, assim, uma das ideias fundamentais que esse pensador, esse cientista trouxe, Humberto Maturana, é transcrita através desse trisco, que é o nome dessa forma geográfica que eu trouxe para nós. Então, Humberto Maturana, ele dedica a carreira, a vida científica dele já há muitos anos a definir o que é vida, né? Uma coisa tão difícil, né? E ele tenta fazer isso desde o ponto de vista da biologia. Mas vocês vão ver como que pode nos ajudar a entender a vida num sentido muito mais amplo. Ele diz assim: a pergunta básica que eu me fiz foi o que está vivo e o que está morto? Ou o que deve acontecer dentro de um ente, de um ser, para que nós, olhando de fora, possamos dizer que é um ser vivo? Como identificar o que é um ser vivo? O trabalho de Maturana se concentra em um termo que ele cunhou, né? Ele trouxe do grego, da língua grega, que o termo é autopoiesis. Autopoiesis. Poiesis significa, no grego, criação. Auto vocês sabem, né? De si mesmo. Então, o conceito de vida do Humberto Maturana é, digamos, transcrito nessa ideia de autopoiesis, de autocriação, criação de si mesmo. Disse assim o biólogo: os seres vivos são sistemas autopoéticos moleculares, ou seja, sistemas moleculares que nós próprios produzimos. E a realização dessa produção de nós mesmos como sistemas moleculares constitui o viver. Ou seja, para Humberto Maturana, viver é um processo contínuo de autocriação de si mesmo. De acordo com a sua teoria, todo ser vivo é um sistema fechado que continuamente se recria. Se cria e se recria. Portanto, se repara, se mantém e se modifica. O exemplo mais simples pode ser de uma ferida que cura, né? E aí eu me lembro, quando eu olhei para essa imagem, eu pensei que aquele ponto de curva, né, no meio do círculo, talvez seja ali onde se cria uma ferida, onde se cria um fato tão forte e impactante na nossa vida, que nos transforma, né? E a partir dali a gente inicia um processo de recriação de nós mesmos. A autopoiesis, essa ideia dele, não se reduz somente à biologia, como a gente está podendo discutir aqui, né? Também nos serve como um modelo para a gente entender o que é vida, tanto filosoficamente, quanto
falando sobre a vida no meio social, na nossa sociedade, no conjunto da humanidade. Como lembrou a Helga, né? Não tem como a gente olhar para essa linha contínua e desconsiderar aqueles e aquelas que estão ao meu lado. Ao contrário das máquinas, diz o pensador, cujas funções governantes são inseridas por projetistas humanos, ou seja, as peças vêm de fora, né? E quando uma peça quebra, o montador, né? Ele vai lá e pega uma nova e coloca e substitui e faz com que a máquina continue funcionando. Ao contrário disso, a vida é um processo de contínua autorrecriação. Nós, como seres, como indivíduos, e nós como sociedade, como grupo social, temos em nós as ferramentas curativas de recriação da nossa própria vida, no processo de continuidade criativa, que é o próprio viver. Mas Maturana também fala sobre o que é a morte. E, claro, vocês devem imaginar que, para ele, a morte é quando o processo de autopoiesis, o processo de recriação contínua da vida para. Quando esse processo criativo suspende, quando interrompemos a recriação da vida em nós, aí há morte. Portanto, terminando esta parte sobre o filosófica aí, para vocês pensarem um pouquinho sobre Humberto Maturana, nós podemos pensar nisso, né? A vida é uma linha contínua, um processo contínuo de recriação, de renascimento, de ressurgir a partir de si própria. E eu lembrei, quando Humberto Maturana falou que isso não se adapta necessariamente apenas ao indivíduo, mas ao todo da vida social, né? Ele fala que há esse processo de autopoiesis em qualquer dimensão de coexistência, ou seja, em qualquer lugar em que a gente existe conjuntamente, há necessidade de fluxo, há necessidade de boas relações terapêuticas e criativas entre todas as partes de um organismo. E quando ele falou todas as partes de um organismo, eu me lembrei daquela passagem bíblica do apóstolo Paulo, que ele diz que o corpo de Cristo, a igreja, nós somos que nem o corpo, né? E que quando um pé sofre, todo o corpo sofre. Quando a mão sofre, todo o corpo sofre. Basta se lembrar quando a gente dá um chute na quina de um móvel com um minguinho. O minguinho é tão pequenininho no nosso corpo, né? Mas dá um chute bem forte na quina de um móvel com um minguinho e vocês vão ver como vocês vão passar mal por um bom tempo aí, né? Até relaxar o pé de novo. Não adianta, né? O nosso corpo, não só o nosso individual, mas o nosso corpo que é a igreja, que é a humanidade, ele todo padece quando uma parte do corpo padece. De que serve esta reflexão para nós hoje? Estamos, vocês sabem, vivendo novamente esse tempo litúrgico da Páscoa, enfatizando isso. O tempo que nós recordamos e testemunhamos hoje a ressurreição de Jesus Cristo, o sentido da ressurreição de Jesus Cristo, refletindo sobre esse sentido para a nossa vida.
a ressurreição que se coloca para nós, pessoas cristãs, como um modelo, como o fundamento para a nossa fé. A ressurreição é um processo de autopoiesis de Deus. A vida que se recria. A vida que não morre, mas que se transforma. Mas que adquire novas características. Eu queria contextualizar um pouco assim para onde que nós estamos refletindo isso, né? E me lembrei da leitura do Salmo que nós fizemos agora há pouco, o Salmo 4, em que o salmista faz uma crítica à conduta humana. E eu trago aqui 2 versículos do Salmo para a gente se recordar do que o Salmo falou. O salmista diz assim: há muita gente, há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida em fartura. O salmista aqui, ele está expressando 2 modos da gente se relacionar com Deus. São 2 modos divergentes, contrários. Um deles é aquele que ora por si próprio e diz: me dá todas as bênçãos para mim. Né? Em contraposição ao outro que diz: a tua felicidade é muito maior do que qualquer fartura que eu possa ter. Um que abre mão da fartura e o outro que pede para si próprio a fartura, independente dos outros. Né? Enfim, é a distinção entre dá-me mais bênçãos ou compartilha a tua bênção com todas as pessoas. Um outro texto previsto para a leitura para hoje, que é apenas um versículo, achei muito interessante isso, que é a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17, eu trago a leitura dela aqui, porque é só um versículo, fala uma coisa muito interessante nesse sentido, e eu trago de novo aí o que foi colocado nas nossas análises, né? Assim diz João na sua carta: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração, para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama Deus? Eu leio de novo. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração, e essa expressão é muito interessante, fechar o coração, porque hoje é o domingo de Misericórdias Dominus, e misericórdia vem de um coração frágil, um coração mísero, né? Misericórdia vem daí. Um coração que se apequena, um coração que se abre. A misericórdia de Deus é isso. Quando Deus se compadece, um coração compadecido. E a expressão em grego para falar de um coração que se fecha, um coração duro, é esclerocardia. Esclerocardia é esse coração duro, frio, que se fecha, impenetrável. Então, se alguém vê o seu irmão passando necessidade, fecha o seu coração. Para essa pessoa, como é possível afirmar que ama de fato a Deus? Temos passado um tempo de tanta fome, de tanto sofrimento, de tanto abandono nas diversas formas, abandono social, abandono na solidão de pessoas que sofrem nesse tempo de quarentena, de isolamento.
tanta divisão entre as pessoas, tudo vira motivo para a gente se partidarizar, se colocar, né, em oposição uns aos outros. Um tempo que, na verdade, ameaça a vida comunitária, ameaça a vida em sociedade, ameaça o nosso processo contínuo de autopoiesis. Pois ali onde a vida não se recria, ali onde não há fluxo de continuidade, onde não há processo, ali há morte. Não apenas individual, do nosso coração duro, mas coletivo, social e humano. A falta de empatia presente em nossa vida, que observamos cada dia em que se desconsidera a pandemia, em que há tanta divisão em torno de um assunto tão básico e fundamental como essa ameaça à vida, tanto menosprezo à morte de pessoas, tanta brincadeira com a dor alheia, né? Como é possível continuar tudo e menosprezar a dor de quem está enlutado? E aí eu lembro de novo do Paulo que diz: se o pé sofre, o corpo todo sofre. Se o olho sofre, o corpo todo sofre. No tempo de ódio, violência, intolerância religiosa, política, afastamento do outro que é diferente de mim, né? A gente tem falado dessa história de cancelamento, de fechar a nós mesmos dentro das nossas bolhas e evitar a interação com as outras pessoas, às vezes até no meio da nossa comunidade, às vezes até no meio da nossa família. É o fim do fluxo, o fluxo contínuo da vida, da solidariedade, do cuidado, da compreensão, da inclusão. Toda forma de viver para si próprio é o fim do processo de autopoiesis. A morte é o fim do processo contínuo de recriação da vida. O texto do Evangelho de hoje, para finalizar a nossa mensagem, o texto do Evangelho de hoje, ele fala da aparição de Jesus aos discípulos, mais um relato da aparição do ressurreto, né? Que apresenta o seu corpo reconstruído, com as marcas da sua vida, né? Os sinais da sua presença. E a ressurreição, de novo eu falo, não é necessariamente para nós a discussão sobre o fato histórico de crer ou não crer naquilo. Mas a ressurreição é um paradigma de vida para nós. É o evento fundante da nossa fé. É o sentido fundamental do nosso testemunho. Exemplo principal do modo como Deus resgata a vida e permite a vitória sobre a morte. A renovação do processo de autopoiesis, de renovação da vida. Jesus diz 3 coisas na sua interação com os discípulos. Ele começa dizendo que a paz esteja com vocês. E eu lembro dessa paz que é shalom em hebraico. E shalom é o bem-estar integral das pessoas. E Jesus dizia em outro momento: eu lhes dou a minha paz e não como a paz que o mundo dá. A minha paz eu vos dou. A paz de Jesus é o shalom. É este processo de bem-estar integral do humano. A ressurreição mostra o seu sinal como vivência do shalom, da paz integral entre os discípulos. Mas um aspecto que eu quero ressaltar é que o fruto da aparição do ressuscitado
né, no final do nosso texto é que ele diz: vocês vão anunciar ao mundo o arrependimento e o perdão. Interessante a gente analisar que a aparição do ressuscitado no meio dos discípulos, o desejo, né, a concessão da sua paz para nós, leva como resultado o anúncio do perdão e o chamado ao arrependimento. O perdão é a forma que nós cristãos temos de reconstruir as nossas relações. Forma de reconstruir a vida destruída nos processos de ruptura, num tempo tão caracterizado, como nós falamos, pelo abandono do outro, fechamento de si, o ódio à exclusão, o fim da empatia com quem sofre. Não há verdadeiro perdão onde não haja o arrependimento e a mudança de vida. E aí Jesus diz, no último versículo, isso que ele diz para nós hoje também: vocês são testemunhas disso. Vocês são testemunhas da paz do Shalom que nós recebemos de Cristo. Vocês são testemunhas dessa continuidade da recriação da vida na ressurreição e na reconstrução da nossa vida social, através do arrependimento e do perdão. Que nós possamos caminhar assim como testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, do anúncio de que a vida em Cristo é uma vida que se recria integralmente, com paz, com arrependimento, sobretudo com perdão e com reconciliação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Bom, gente, eu gostaria de dizer que as ofertas do culto de hoje, que nós, né, temos anunciado sempre para serem feitas de forma virtual, quem pode, né, quem não pode, pode guardar os seus recursos e destinar posteriormente, de alguma maneira. Mas a oferta de hoje é uma oferta nacional dedicada ao Fundo de Trabalho Diaconal da ISLB. É uma oportunidade da gente investir nesse trabalho de serviço, de cuidar com as pessoas que mais necessitam. Então, mais tarde, quando eu for compartilhar esse link, eu também vou colocar ali o link para quem quiser acessar o site da ISLB, no qual se podem fazer essas ofertas. Desde já digo que peço que Deus abençoe as vossas dádivas e seus frutos. Vamos ouvir um hino de Páscoa, cantai e folgai, enquanto nos preparamos para a oração. Oh
Esse momento em que vamos nos aproximando ao final do culto, quero convidar vocês para uma oração de intercessão, oração geral da igreja, a gente chama, quando nós pedimos, intercedemos diante de Deus por aquelas pessoas que precisam. Sim, eu abro para vocês que quiserem compartilhar circunstâncias e pessoas que trazem no seu pensamento, no seu coração, e que querem botar nas mãos de Deus. Também circunstâncias da vida de vocês. Eu lembro de início que o Eliandro também já apresentou, né, o seu pedido de oração e solidariedade à família que está sofrendo luto nesse momento difícil. Mas lembro que Valderes pediu que nós orássemos por Eunice e Benício, que são pais de um amigo ou uma amiga dela. Eu peço oração pelo meu tio padrinho Cândido, que depois de ter contraído Covid teve embolias, teve um derrame, está tendo que lidar com as complicações dessa doença, que ele possa se recuperar logo. E lembro que a pastora Ivone pediu essa semana também que nós orássemos pelo doutorando dela, né, o Hamilton Castro, que está numa situação bem complicada, entubado em Brasília. Nós lembramos do Hamilton também, pedindo pela sua cura e pleno restabelecimento neste momento. Bom, pastor, eu novamente peço pela minha cunhada Helena, que está lutando contra um câncer, que Deus tenha misericórdia dela e faça o melhor. Oremos pela Helena. Mais alguém tem algum tipo de oração? Por todas as pessoas que nesse momento de pandemia estão passando por ansiedades, depressões, né, que é mexido com o emocional das pessoas. Eu quero pedir, pastor, pelo nosso amigo, o senhor Sérgio, que tem o filho dele, André, que está com câncer, e já há bastante tempo, e agora está com uma situação um pouco mais delicada. Vamos orar pelo Sérgio. Pela minha irmã, ela está com um grande desafio de alfabetizar uma neta. Apesar de não ter nenhuma formação, ela está com esse desafio e que Deus a fortaleça. E nisso eu lembro, assim, todos os conflitos pessoais que cada um de nós vive, né? Todas as angústias que a gente passa nesse momento, todas as inseguranças e medos, não tem sido um tempo fácil para nós, para nenhum de nós, né? Todos somos afetados por isso tudo que está acontecendo e que também as nossas dores, né, sejam recriadas, curadas por Deus e que a gente possa viver continuamente esse processo de recriação da nossa vida, de ressignificação do que somos, né, de cura e de reconstrução daqueles nós que parecem que encerram a possibilidade da gente continuar reconstruindo a nossa vida. Isso possa, esse processo de recriação, essa autopoiesis, possa acontecer na vida de cada um e cada uma de vocês. Se nós não temos mais nenhum motivo de oração, alguém ainda pode falar se quiser. Pastora, eu quero aproveitar e também pedir pelo nosso primo, Jairo, que está com seu filho, Marcelo, há muito tempo já doente e agora com uma situação mais delicada com a parte da visão dele. Como é o nome dele? O filho é Marcelo. Marcelo. Colocamos também Marcelo. E todas as pessoas que lembramos, de todas as circunstâncias que mencionamos, também aquelas que nós não mencionamos, mas que cada um, na sua individualidade, pode ter considerado nesse momento, cada dor. Nós queremos colocar agora nas mãos de Deus, através da oração que Jesus Cristo nos ensinou, e para isso eu convido todo mundo a abrir o microfone, para a gente orar em conjunto, ouvindo as nossas vozes e lembrando que onde 2 ou 3 me invocam a orar, ali com eles eu estarei, disse o próprio Jesus.
Espero vocês abrirem os microfones. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção que vem da parte de Deus na vida de vocês. A bênção de Deus, irmão, amigo, pai e mãe, Todo-Poderoso, e de Jesus Cristo, seu Filho, e do Espírito Santo, estejam com todos e todas vocês, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que vocês tenham um domingo abençoado, que possam sair desse nosso momento de celebração com vida recriada, com disposição para compartilhar dessa vida, para testemunhar, como diz Jesus, testemunhem isso no mundo, testemunhem o perdão, testemunhem a nossa aceitação mútua, né? Tempos tão difíceis que vivemos, que vocês possam ser essa luz de Cristo que brilha no mundo, por onde quer que vocês caminhem. E assim, para finalizar o nosso culto, compartilho esse hino que diz que a luz de Cristo brilhe. E a gente vai se despedindo por aqui. E eu desejo um abençoado domingo para todas. Até semana que vem. Bom domingo para todo mundo, uma boa semana, fiquem na paz. Obrigada para todos. Abençoado domingo e uma abençoada semana. Obrigado, um bom igualmente. dia a todos. Tenhamos todos uma boa semana. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Nura. pastor. Tchau, Ema. Tchau. Foi o Diego, né? Tchau, Diego. Bom domingo para todo mundo aí.